Glória a Deus por este tempo tão precioso que o Senhor nos concede. Bom estarmos na casa do Senhor, amém, igreja, não é verdade? Bom estarmos neste lugar, lugar que Deus nos deu, lugar que Deus nos plantou, lugar que Deus tem nos abençoado, lugar que Deus tem nos curado, lugar que Deus tem salvado, lugar que Deus tem restaurado famílias. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, amém? Eu convido você a ler comigo o Salmo de número 60. Nós vamos ler o Salmo de número 60, 2 versículos, e o Salmo de número 108, 2 versículos. O Salmo 60, versículo 11 e 12. Salmo 108, versículo 12 e 13. Vamos ler todos juntos, aqui na tela. Vamos lá? Dá-nos... Não, peraí, gente, vamos todos juntos, peraí. Vamos lá. 1, 2 e... Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pesará os nossos inimigos. Salmo 108, 12 e 13, por favor. Parece que é o mesmo salmo, mas não é, viu, gente? Vamos novamente? Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proeza, pois Ele calcará os pés aos nossos inimigos. Feche seus olhos para uma palavra de oração. Soberano e eterno Deus, Pai, fala conosco, meu Deus, através da Tua bendita e gloriosa palavra. Abre nossa mente, nosso entendimento e o nosso coração, Pai. E que o Teu Espírito Santo conduza todas as etapas, Senhor Deus, dessa ministração para a glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Podeis tomar assento. Em Deus faremos proezas. Você pode dizer isso? Em Deus faremos proezas. Interessante o que é proeza. Proeza é algo difícil de ser feito. Proeza é algo que não é algo que se alcança com facilidade. É algo que requer uma habilidade ou algo, treinos, enfim. Nós vemos na história muitos homens e mulheres que fizeram grandes proezas. Na verdade, acho que todo mundo aqui tem algum tipo de proeza. Quem já fez algum tipo de proeza? Levanta a mão, por favor. Olha, nem tanta gente. Eu já fiz algumas. Eu lembro que algumas proezas me marcaram. Eu vou contar alguma porque eu poderia falar de tantos homens grandes. Às vezes nós vemos aí grandes jogadores de futebol, de times importantes aí. Não o Corinthians, tá? Só os outros. Tem feito grandes lances aí que são proezas, verdadeiras proezas. Mas eu quero falar um pouco de algo que me marcou. Poderia falar deles, não vou falar de mim. Eu lembro que uma proeza me marcou quando eu era criança, porque eu fui livre, né? Ou seja, essa proeza me livrou de tomar uma surra do meu pai. E por que me marcou? Se fosse da minha mãe, não me marcaria, porque minha mãe me batia constantemente. Mas meu pai nunca me bateu. E eu lembro que eu morava numa cidade pequena, no interior de Minas, e lá tinha muitos morros. Aqui em São Paulo é mais chique. Aqui fala montanhas, né? Aqui um bairro, mesmo que o bairro seja um bairro humilde, ele é chamado de montanhão. Lá onde eu morava, um bairro lá chamava Morrão. Então, era cercado de morro a cidade. E eu lembro que eu andava sempre naqueles morros, porque parte do morro era urbanizado e boa parte não era. E o morro já virava para outro bairro, e assim ia. E eu lembro que eu andando um dia com os meus amigos, devia ter uns 10 anos de idade, talvez um pouco menos, e eu estava em um daqueles morros lá, e eu lembro que eu vi algo que me chamou muita atenção. Eu vi uma família de coruja, e ela estava assim num barranco, o pai, o coruja, a coruja e os filhotinhos. E aquilo me chamou muita atenção, porque ela tinha muito urubu. Coruja era difícil ver. E quando eu olhei assim, nossa, um ninho de coruja. E aí, eu fui chegando perto, o pai e a mãe voaram, e os filhotinhos entraram para dentro da toca lá. E eu falei, meu Deus, eu fiquei com aquilo. E cheguei em casa, primeira coisa que eu fui falar,
Falei com a minha irmã, você não sabe o que eu vi. Ela falou assim, o quê? Eu falei assim, eu vi um ninho de coruja, com um monte de corujinha. Ela falou assim, mentira. Eu falei, de verdade. Ela falou assim, eu só acredito se você trouxer um aqui, porque eu não acredito que tem coruja aqui. Eu falei, mas tinha. E aqui ficou, ela duvidou de mim e ficou com aquilo. Aí no dia seguinte, eu catei um enxadãozinho que eu tinha e fui lá. E era longe, mas eu fui lá. Fui lá e comecei a cavar, mãos do céu. E eu ia cavar, eu achei que tinha que cavar uns 2 metros naquele barranco duro, penso num barranco duro. E eu não chegava no coisa. Porque quando eu fui chegando perto, estava lá, a família lá. E mesma coisa, os filhotinhos entraram e as 2 corujas adultas voaram. E eu fui cavando, e aquilo foi ficando tarde. E eu ali, minha mãe preocupada, cadê o Anselmo? E ninguém achava, a minha irmã falou assim, olha, ele falou que ia buscar uma coruja aí. A mãe, coruja? Eu falei, ele falou isso aí, eu não estou duvidando. Aí ela chamou meu pai e falou assim, como que esse menino pode fazer isso? Sair essa hora daqui, já está ficando de noite, esse menino não chega. Olha, hoje, meu pai chamava Antônio, Toninho, você vai dar uma surra nesse menino. Meu pai nunca tinha me batido. Aí meu pai falou assim, mas será? Mas hoje você vai dar, você me promete. Aí meu pai falou assim, tá bom, a hora que ele chegar, eu vou bater nele, mas você não vai me segurar, hein? Eu falei, não vou te segurar. Hoje eu vou ficar bravo se você não bater. E eu fiquei ali, irmãos, e ficou de noite, eu estava ali cavando aquele barranco. Por fim, que eu consegui, enfiava um pauzinho assim devagarzinho, para machucar as corujinhas lá, e eu cansei que meu braço dava para chegar até o fim. Aí eu tirei a camisa, enrolei a camisa no braço, enfiei lá e peguei a coruja. E aí eu vi, isso para mim foi uma grande proeza. E aí eu vi animado, com a coruja na mão, e gritando, olha aqui, eu falei que tinha, não falei que era verdade. Aí quando meu pai viu eu chegando, ele falou com minha mãe assim, eu não vou bater nele não. Ele fez uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. E ali foi um dia que foi uma proeza muito grande, que ficou marcado para a minha vida. Porque eu insisti, não desisti. Não foi fácil, mas eu consegui. E agora como adulto, hoje é um mês que me marca muito, porque hoje é o mês de março, né? Começou março, o mês de março me marca muito, porque foi o momento que eu estava, há 2 anos atrás, distante daqui. Eu tinha feito um projeto, eu estava com a minha família lá em Malta, um tempo de estudo. Quando Deus me chamou em março, eu fiquei lá 1 mês. Foi quando Deus me chamou para que eu voltasse, nós fomos em março para lá, para que eu voltasse para poder cuidar do que precisava ser cuidado aqui na casa do Senhor. E eu fico muito emocionado de ver essa igreja como ela está. Eu fico emocionado porque aquilo para mim, quando eu cheguei aqui e vi o tamanho do desafio, eu falei, Senhor, não vou conseguir. É muito desafiante o que tem para ser feito aqui, porque nós tínhamos um prazo muito curto, sem recursos, para que nós pudéssemos deixar o 1607 e vir para cá. Eu lembro que eu estava ainda revendo fotos daqui nessa data, e de abril em diante. Eu lembro que isso aqui, irmãos, é irreconhecível, só quem que teve esse tempo comigo aqui lembra. Hoje muitos chegam agora, nossa igreja está muito cheia, graças a Deus, muitas pessoas chegando, mas isso aqui foi um trabalho desafiador, foi uma proeza muito grande para que nós pudéssemos mudar. Eu acho que a proeza maior que o pastor Hamilton já fez na vida dele foi comprar isso aqui, entendeu? Eu acho que nunca fez nada disso. A igreja veio junto, nós somos tudo meio doido, viu, irmão? De ir na cabeça dele, de comprar isso, de entrar nisso aqui. Mas é porque Deus tem dado a direção, Deus tem dado a visão, né? E Deus tem honrado, é por isso, porque a visão veio dele, a visão não veio do homem. O homem só foi corajoso em aceitar o desafio. E quando eu cheguei, que eu vi o tamanho do desafio, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Olha, irmãos, eu vou dizer para você, por muitas vezes, eu me encontrava em algum momento, em algum lugar desses 33 mil metros que nós temos aqui, chorando aos pés do Senhor, pedindo a Deus, Senhor, não me deixa desistir, envia a provisão,
envia um milagre. Senhor, eu preciso ver um milagre aqui a cada dia, Senhor, porque senão eu não vou conseguir. Era muito grande o desafio, mas Deus sustentou. Nós tínhamos aqui irmãos que nos ajudavam, nós tínhamos aqui uma turma de voluntários aqui, irmão, que nos motivavam, que nos ajudavam, que estavam junto conosco, irmãos contribuindo, lavando, limpando, pregando, pintando, tudo que você pode imaginar. E isso ia motivando, a igreja nunca esteve tão unida quanto naquele período. Foi ou não foi, pastor Deus? Foi bênção do Senhor. Eu acho que nós merecemos uma salva de palmas por essa proeza que não é minha, mas marcou a minha vida. Era de todos nós. Esse é um lugar que Deus tem nos plantado e tem nos dado por herança, para a glória dEle. Pastor Hamilton falou algo aqui com muita propriedade. Isso aqui não é dele. Isso aqui é nosso, da igreja do Senhor plantada neste lugar. Então foi uma proeza muito grande de todos nós, meus irmãos. Saímos do 1607 e vimos para cá em apenas poucos meses, praticamente de maio a final de agosto. 3 de setembro, nós estamos aqui fazendo o nosso primeiro culto para a glória do Senhor. E nós vimos aqui alguém que tem muita propriedade para falar de proeza. Nós vimos aqui o salmista Davi, nesses 2 salmos, são os 2 salmos de Davi. Nós vemos aqui o salmista com muita propriedade para dizer sobre, em Deus, nós faremos proezas. Eu falei de uma proeza minha, de pegar aquela coruja. E poderia falar, talvez você tenha as suas proezas aí. Mas a proeza que eu disse de nós estarmos aqui, essa é uma proeza espiritual. Essa é uma proeza que vai além das nossas forças, da nossa insistência, das nossas, talvez, habilidades. Essa proeza vai muito além de qualquer coisa desse tipo. Essa proeza é uma proeza feita em Deus. Que nenhum homem, com a sua força natural, com a sua expertise, com o seu treinamento, por mais que você treine, como nós vemos aí atletas fazerem proezas, mas não é nada nem de perto comparado com a proeza que o Davi estava dizendo, que o rei Davi está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, em Deus, nós faremos algo que impossivelmente será feito se não for através dele, por ele. E nós entendemos que essas proezas têm alguns princípios para que elas possam ser alcançadas, principalmente sendo em Deus. Davi, quando você vê o restante desse salmo, os primeiros versículos desse salmo, ele não está em dias bons, mas no final ele lembra do que Deus fez com ele. E eu acredito que a maior proeza que Deus fez, que marcou definitivamente a vida de Davi, assim como até hoje nós falamos tanto sobre essa proeza, foi Davi vencer o gigante Golias. Aonde você for, em qualquer igreja, em qualquer crença, eles vão saber dessa história. Todos. Acho que é muito difícil alguém nunca ter ouvido falado que Davi venceu Golias. Não é verdade? E o interessante é que Davi fez isso ainda jovem, quando ele matou Golias. E os gigantes sempre estiveram no caminho do povo de Deus. Olha, foi assim com Noé. Se você olhar lá no período pré-dilúvio, tinha lá gigantes. A Bíblia nos fala que Moisés teve que vencer um grande gigante chamado Og, rei de Bazã. A Bíblia foi tão caprichosa de falar desse homem que a Bíblia fala o tamanho da cama dele. Pensa, a cama desse homem tinha 4 metros e ela feita de ferro maciço. Para você ter ideia, a Bíblia chega a relatar isso para a gente ter um pouquinho da dimensão do tamanho deste homem. Josué venceu os gigantes. Hoje o pastor Hamilton pregou de manhã sobre a entrada na terra prometida e falou ali sobre os gigantes que haviam ali. Então esse gigante sempre esteve ali, esteve com Davi também. E eu quero dizer para você que ainda hoje eles estão por toda a parte. Gigantes podem estar dentro ou fora de você. Tem gigantes que criamos em laboratórios do medo. Nós mesmos criamos. Gigante pode ser uma pessoa, um relacionamento. Gigante pode ser, para você hoje, uma doença, um problema emocional, um complexo de inferioridade,
Talvez o gigante para você hoje pode ser um abuso sofrido, pode ser uma crise que se instalou na sua casa, na sua família. Talvez hoje o gigante é uma dessas coisas, e algumas outras que eu não citei. O fato é que eles sempre estão em volta de nós. Nós não ficamos livres dos gigantes. E esses gigantes são uma raça, gigante é uma raça atrevida. Você pode olhar em todo o contexto, intimidadora, agressiva, e podem sim causar medo. Quando olhamos para o tamanho deles, para a força deles, pode causar medo, mas a palavra de Deus nos encoraja a não olharmos para o seu estereótipo, mas para confiarmos que o nosso Deus é maior, é mais forte, é mais poderoso, e em Deus nós abateremos esses gigantes, porque em Deus nós faremos proezas. E Davi nos ensina como vencer esses gigantes, porque quando Davi diz assim, em Deus nós faremos, ele não vai dizer que está ao nosso alcance humano, natural, vencê-los. Precisamos entender isso. É muito claro aonde ele leva a vitória. Em Deus, nós faremos proeza. E Ele que vai abater, que vai derrubar os nossos inimigos. Essa história de Davi é muito conhecida. Em 1 Samuel, no capítulo 17, eu queria acompanhar alguns versículos. Olha só. Vocês conhecem bem a história. Davi foi enviado pelo seu pai. Vou fazer um resumo rapidamente. Davi foi enviado pelo seu pai para para ir até o local da guerra, que estava havendo guerra entre os filisteus e os israelitas. E Jessé, pai de Davi, manda ele até ali, porque havia 3 irmãos de Davi, juntamente com todos os outros homens de Israel, naquela guerra. E Jessé fala, Davi, você vai lá e me traz notícias do seu irmão. Davi foi. Davi pastoreava ovelhas do seu pai, deixou as ovelhas com um outro pastor, com alguém cuidando, e foi até o local da guerra. E o local da guerra, a Bíblia nos diz que eram uma colina daqui, outra colina de cá, e um vale no meio. E um exército dos filisteus estava em uma colina, o exército de Israel na outra, e aquele vale entre as duas colinas. E a Bíblia nos diz que por 40 dias, 2 vezes por dia, ou seja, 80 vezes, saía no meio dos filisteus, esse camarada grande, forte, esse gigante chamado Golias. E chegava no meio descia a montanha, chegava no meio daquele vale ali, e afrontava o exército de Israel. Chegava ali e dizia, olha, dê-me um homem para lutar comigo. Se vencerem, todos os filisteus servirão a Israel. Mas se perderem, todos os israelitas servirão aos filisteus. E a Bíblia nos diz que os homens de Israel tremiam de medo, inclusive o rei. E o rei era Saul, o primeiro rei de Israel. Tremiam de medo. E aí nessa situação chega Davi com os mantimentos para o guarda lá, para poder saber notícias do seu irmão. Levou até uns queijinhos. Tem gente que diz que o guarda era mineiro, eu não duvido. Levou 10 queijinhos para ele. E aí, para poder trazer notícia. Quando ele chega, deixa aquela bagagem com os guardas que tomavam conta das bagagens, porque era um momento que estava ali o povo se enfrentando, que eles faziam aquelas fileiras parecendo que ia para a guerra. E aí, quando eles estavam preparados para a guerra, descia o Golias. E nesse momento que Golias descia, Davi chegou. E quando Davi escuta aquilo, aquela afronta, aquele desafio do Golias, para aquele exército inteiro, eu acho que Davi ficou bem frustrado, porque certamente naquele exército tinha homens fortes, valorosos. A Bíblia fala mesmo, o seu próprio irmão mais velho, o Eliabe, quando Samuel o viu, esse camarada aqui é o que a gente quer como rei.
porque Saul também se sobressaía. Então o rei era fortão, bombadão. Eliabe frequentava ele, o rei frequentava a mesma academia, porque era do mesmo jeito. Só que ninguém tinha coragem para chegar ali e dizer assim: ei, camarada, eu vou então lutar com você. Ninguém fazia isso. E Davi chega nesse momento. Por que os outros estavam com medo? E Davi chega e se escandaliza, vê aquela situação, todo mundo com medo, e aquele cidadão afrontando todo um exército. E eu vou começar a ler a partir do versículo 22. E vou soltar alguns versículos, mas acompanhem. Davi deixando a carga que trouxera com o guarda da bagagem, correu para a frente da batalha e chegando perguntou se seus irmãos estavam bem. Estando Davi ainda falando com eles, provavelmente com seus irmãos, veio subindo do exército dos filisteus este homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou conforme essas palavras, e Davi as ouviu. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, Golias, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Diziam uns com os outros: viste, aquele que subiu para afrontar Israel. A quem matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará da sua casa e da casa do seu pai livre de impostos em Israel. Davi perguntou aos homens que estavam por perto: que farão ao homem que matar estes filisteus e tirar a afronta de Israel? Aí Davi fala: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Israel? Não. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Eu quero aqui abrir já que você pense em algo. Davi foi o único que lembrou que o exército pertencia não a Saul, pertencia a um Deus que tinha todo o poder nos céus e na terra. Em segundo lugar, Davi lembrou de uma aliança. A circuncisão para o povo de Israel é uma aliança com Deus. Por isso que ele fala: quem é este que não tem aliança? Pode afrontar um exército aliançado com um Deus todo-poderoso como este. Davi se escandalizou com aquilo. Falou: como pode? E ninguém faz nada. Então lembre de uma coisa, meu irmão. Primeira coisa que nós aprendemos com Davi é que eu e você, nós temos uma aliança com Deus. Eu e você temos uma aliança no meu sangue, assim disse Jesus. Essa é a nova aliança no meu sangue. Então lembre-se disso. Se você já viu a Rússia atacando os países lá no leste europeu, ela tem atacado alguns países. Mas eu pergunto para você: ela tem atacado algum país da OTAN? Não. Sabe por quê? Porque eles têm uma aliança. Uma aliança. Então o vizinho daquele país que está sendo atacado, vizinho, o país está sendo atacado, mas o vizinho não está. Porque ele tem uma aliança. Eu quero dizer para você, eu quero profetizar para a sua vida em nome de Jesus. Se você está vindo, se você está vendo quem está à tua direita ou quem está à tua esquerda sendo atacado, não tema, porque você tem uma aliança com Deus vivo. Você tem uma aliança com um Deus que te comprou, que te lavou, que te remiu, que chamou pelo teu nome e disse: tu és meu. Esta é a aliança que nós temos com Deus. Então não se preocupe no que está acontecendo ao teu redor. Talvez eles não tenham essa aliança, mas quem tem aliança tem paz, tem certeza de proteção. Você pode dizer um amém por isso? Muito bem. E a Bíblia nos diz que Davi continua a perguntar sobre aquilo. E aí eu quero dizer para você, o que nos ensina como vencer gigantes? Primeiro, que nós temos uma aliança. Segundo, não podemos ouvir os pessimistas. E eu vou resumir aqui, porque senão o tempo não vai dar. Não podemos olhar para quem está nos acusando que não vai ter jeito. Interessante que dentro do mesmo contexto, os mesmos homens que tinham ali uma aliança com o mesmo Deus, porque não adianta você ter uma aliança e não tomar posse dela. Não adianta você ter uma aliança e não reconhecer que ela tem. Não adianta você ter uma aliança e não confiar nessa aliança. E os homens que estavam ali, eles não tinham confiança nessa aliança do Deus vivo.
Por isso que Davi foi o único que lembrou dessa aliança. E começaram a criticar Davi. Olha, nós não podemos contra este homem. Temeram, conforme eu li. O povo repetiu para Davi tudo o que havia dito. Mas ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, a falar com aqueles homens, ficou com raiva, ficou irado contra Davi e disse: por que desceste aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a presunção e a maldade do seu coração. Descesse para ver a peleja. E Davi perguntou: eu só fiz uma pergunta. Respondeu Davi: eu só fiz uma pergunta. No versículo 24 nós lemos que os homens fugiram de medo do gigante quando ele se apresentou. Nesse versículo que nós lemos agora, no versículo 28, nós vemos aqui que o irmão de Davi começou a acusá-lo, lembrando ele: você é um pastorzinho de ovelha. É importante que Davi não se preocupava com as situações do passado, na qual ele teve talvez um passado adverso, porque Davi era para ser uma pessoa, se você for prestar atenção na história, se você lembrar da história como ele foi ungido, ele era uma pessoa totalmente desprezada, pelo pai, pelos irmãos, por todos. Nem era considerado um dos filhos de Jessé. E tanto que mesmo ele recebendo a unção por Samuel, os seus irmãos não mudaram o tratamento com ele. Porque Samuel ungiu, mas não falou mais nada, ungiu e foi embora. Não falou para a família de Jessé: olha, aqui está o rei de Israel. Não, só ungiu e foi embora. E os irmãos dele consideravam Davi da mesma forma. Tanto que quando Davi chega, o irmão mais velho diz assim: que você, como um pastorzinho de nada, devia estar acusando, não é nem pastor de muitas ovelhas, aquelas poucas ovelhas, dizendo que, olha, você tem condição de cuidar de pouca coisa. Mostra nitidamente aqui o desprezo que o irmão dele tinha por ele. E ainda acusava que o coração dele era um coração maldoso, mostrando que não via absolutamente nada que não estava adiante dos seus olhos, porque Davi foi um homem considerado um homem segundo o coração de Deus, e foi isso que Davi disse para Samuel, que Deus disse para Samuel quando foi ungir a Davi. Então, primeira coisa, não podemos ouvir os pessimistas, não podemos olhar para situações adversas. Talvez para você enfrentar um gigante, para você estar diante de uma situação como essa, que está te abalando, que está te enfrentando, que está te acusando, que está te desafiando, e você fala: como, meu Deus? Como? Não olhe para isso. Não olhe para as pessoas que dizem que não tem jeito. Não olhe para as pessoas que dizem que não tem como. Não olhe para as pessoas que falam: mas você lá atrás, você lembra de quem você era? Você lá atrás, as pessoas nem sabiam direito quem era você. Você lembra que a sua mãe e seu pai falavam de você, que você não ia dar nada? Você lembra que a professora da escola falava que você não era nem para estar ali na classe de aula, porque você não tinha sabedoria para acompanhar a classe? Ei, quem quer fazer proezas em Deus, não olha para o passado, não olha para o que as pessoas dizem, olha para aquele que está aliançado com você. Você pode dizer amém por essa palavra? Para fazermos proezas em Deus e derrubarmos gigantes, precisamos aprender a lidar com os críticos. O próprio rei, é interessante que quando Davi disse assim: quem é esse incircunciso que afronta o exército de Deus vivo? Aquilo chamou a atenção. Porque as pessoas pegaram Davi, chegaram perto do rei e falaram assim: olha, chegou um rapazinho aí que lembrou da nossa aliança com Deus. E ele disse isso. Ele ficou revoltado e disse assim: quem é esse camarada para afrontar um exército aliançado com Deus como o nosso? E o rei ficou incomodado com aquelas palavras e pediu para chamar Davi. E Davi foi até a presença do rei. Mas o rei não foi nem um pouco animador com a fé de Davi. Eu acho que o rei queria ver Davi. Quando viu Davi, aquele rapazinho, olha o que o rei disse para ele. Versículo 33. Ele diz assim: respondeu Saul: contra este filisteu não podereis ir à peleja para com ele. Tu ainda és jovem, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Porém, disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho. E eu saía após ele e o matava. Arrancava o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim,
segurava a sua barba, o feria e o matava. O teu servo matava assim o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Você pode dar uma glória a Deus? Aí eu fico imaginando Davi falando isso, irmãos. Para pensar e está diante do rei, que ele esperava incentivo. Ele esperava incentivo, mas o rei desanimou ele totalmente. Quando ele viu o rapaz, você não vai poder não ser muito rapazinho. Gigante alto, forte, preparado, treinado. Mas Davi lembrou novamente ele. Eu tenho uma aliança com Deus. E essa aliança me livrou quando estava apenas eu e as minhas ovelhas. Eu e as ovelhas do meu pai, na verdade. Eu estava ali cuidando delas. E este Deus me trouxe livramento. E da mesma forma que eu matei aquele urso e aquele leão, eu matarei esse incircunciso. Porque eu sou bom? Não. Porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Onde está o exército do Deus vivo aqui? Deixa eu ver. Dá um glória a Deus aí, o exército do Deus vivo. Glória a Deus. Davi tinha confiança. Então não dê ouvidos, irmãos. Deus está assim, queimando o meu coração aqui. Ei, escute, essa palavra é para você. Não dê ouvidos àquele que diz para você, não é possível. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Não dê ouvidos àquele que fala, não tem como você fazer isso. Para vencer gigante, para fazer proezas em Deus, não podemos dar ouvidos a esses críticos. Depois Davi não mostra decidir agir. Davi tinha certeza, Davi estava decidido a agir. A Bíblia nos diz que Saul colocou uma armadura nele, ele ficou incomodado com aquilo. Não, Saul, isso não dá certo. Olha, e Davi foi, irmãos, como ele chegou ali, com a roupa que ele chegou, com o seu alforje de pastor, com o seu cajadinho de pastor. Foi desse jeito que ele foi para a guerra, porque ele estava decidido. Diga assim, decidido. E eu quero que em nome de Jesus, você que entrou aqui indeciso, meio em dúvida, se você tem como ou não tem como vencer essa batalha, eu quero dizer para você que em nome de Jesus, decida-se ir e fazer proezas em Deus. Davi não fez nada mais do que passar ali e pegar 5 pedrinhas. Eu já vi pastores pregarem que Davi pegou 5 pedras porque ele corria o risco de errar. Ele falou, se eu errar eu tenho outra. Mas eu não creio nessa teologia. A teologia que eu creio que assim como os irmãos de Davi estavam ali para a guerra, os irmãos de Golias também estavam. E o total na família de Golias, eles eram 5 gigantes. 5 gigantes. E Davi catou uma pedra para cada um deles. Isso eu sinto no meu coração. Eu não creio que Davi pegou a pedra, sabendo assim, olha, se eu errar um eu tenho outra, se eu errar uma eu tenho outra, se eu errar eu tenho outra. Não, Davi pensou assim, se vier todos eles, eu acerto todos eles, porque eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Você pode dar uma glória a Deus aí, meu irmão? Eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia dá até os nomes deles. Se você olhar em 2 Samuel, no capítulo 21, está lá. O Isbi, Benote, o Saf, o Lami e o último. Além do Golias, a Bíblia não dá o nome dele, mas a Bíblia dá a característica dele. A Bíblia diz que ele tinha 6 dedos. Era um gigante que havia 6 dedos nas suas mãos e 6 dedos nos seus pés. E Davi pegou apenas essas pedrinhas e falou assim, olha, se vier os irmãos dele, eu tenho uma para cada um. Não deixe o gigante te afrontar. E eu quero agora trazer para você uma grande lição que Davi, primeiramente, antes de Davi vencer esse gigante com a pedra, todo mundo conhece a história. Talvez você não percebeu que antes disso, Davi venceu ele com a palavra. Com a palavra, com a palavra. Por isso Davi tinha a mente certa do que ia acontecer.
Por isso que em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não se amolde ao padrão deste mundo. Ou seja, não olhe para que todo aquele exército estava fazendo. Transforme pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só o que aconteceu. Davi, primeiramente, chega perto deste homem, vai à batalha, toma a decisão de ir e agir. E a Bíblia nos mostra que Davi foi ao encontro dele. Davi não ficou esperando, Davi não ficou com medo. Falei assim, deixa eu ver aqui onde que eu fico escondido aqui, na primeira oportunidade que eu tiver, eu escondo atrás de uma fresta, de uma pedra e trago uma pedrada nele. Não. A Bíblia diz que Davi decidiu que ia enfrentar. E quando Davi partiu para cima dele, quando ele viu Davi, ele menosprezou. O gigante menosprezou Davi. E a Bíblia nos diz que Davi primeiramente falou assim, olha, gigante, quero dizer algo para você. O gigante o amaldiçoa e fala assim, olha, versículo 45 de 1 Samuel 17 diz assim, e disse Davi ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho em ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Aí olha só, aí ele já vence a batalha aqui, ele fala assim, ó, hoje mesmo, diga assim, hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e eu te ferirei. Olha bem, já tinha o cenário, eu tirarei a sua cabeça. E digo mais para você, gigante, não somente você, mas os cadáveres do arraial dos filisteus, ou seja, ele estava apontando para todo o exército dos filisteus. Eu fico imaginando essa cena. Os cadáveres do arraial dos filisteus, já estava vendo aquele exército todo morto. Darei hoje mesmo as aves do céu, as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas minhas mãos. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Primeira coisa que Davi fez é dizer o que ia acontecer, profetizar sobre essa situação. Antes de tacar uma pedra, antes de avançar, Davi disse o que ia acontecer. Davi profetizou, olha, eu já vejo desta forma. Talvez nós estamos dizendo algo totalmente ao contrário quando nós estamos enfrentando os gigantes. Talvez nós estamos olhando e olhando assim, nossa, como ele é forte. Nossa, como é grande esse gigante. Nossa, como é complicado, onde eu começo aqui a atacar esse camarada. Eu quero dizer para você que você vai começar profetizando uma palavra de vitória. Profetizando uma palavra assim, olha, esse gigante vai cair hoje. Eu convido você a se colocar em pé, eu já estou terminando. O Senhor me leva a lembrar sobre o poder que há nas nossas palavras. Porque, às vezes você diz assim, eu até tenho fé. Eu até tenho fé. Mas você precisa verbalizar essa fé através da palavra. Entenda uma coisa. Quando Ezequiel estava naquele, Deus pega Ezequiel e leva ele naquele vale de ossos secos. A Bíblia diz, Ezequiel, o que você está vendo aí? Deus colocou ele no meio do vale. E aquele vale estava repleto de ossos sequíssimos. Você pode ter essa visão? Pode imaginar? Você no meio de crânios, fêmurs, costelas, esqueletos humanos. Uma vastidão. A Bíblia diz que Deus levou ele e o deixou lá. A mão do Senhor o levou. E aí daí em diante ele começou a ouvir a voz do Senhor. Entenda uma coisa. Às vezes a gente gosta de ver o mover de Deus nos levando, nos conduzindo, nos transportando. Mas o milagre vai acontecer quando Deus falar. É na voz de Deus, é na palavra de Deus. Entenda esse mistério. Ezequiel estava ali. E Deus pergunta para ele, pode viver esses ossos? Pode levantar daqui um grande exército? Ezequiel não sabia o que responder.
mas ele sabia quem tinha a resposta. Talvez você não está entendendo isso que está acontecendo com você. Mas entenda que tem um Deus que tem respostas para isso. E Ezequiel diz para Deus: Senhor, só tu sabes. E a Bíblia nos diz que Deus começa a falar para Ezequiel: profetiza. Ezequiel ficou quietinho. Ele falou: profetiza o quê? Vou profetizar o quê? Você tem que falar aquilo que Deus manda você falar. Ezequiel só proferiu uma palavra depois que Deus falou: profetiza assim: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Deus falava com ele, ele repetia: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. E ali, meus irmãos, Ezequiel profetiza sobre tudo aquilo. E a Bíblia diz que os ossos foram se juntando. Foi criando nervos, carne. E ali se criou um grande exército. Mas estavam todos mortos. E eu acho que a cena deve ter sido aterrorizante. Eu não sei o que é pior do que ver um esqueleto ou ver um defunto. Eu acho que o sentimento que tinha ali em Ezequiel era medo. Mas nós não fomos chamados para falar das nossas emoções. Você não pode proferir diante do gigante aquilo que você está na sua emoção. Você tem que proferir aquilo que a palavra de Deus fala de você. E fala que você tem uma aliança com Deus vivo. Fala que em Deus nós podemos fazer proezas. Então não é de sentimento que nós devemos falar. Nós devemos falar o que a palavra manda que nós falemos. Ezequiel repetiu exatamente somente o que Deus mandou para ele. Mas aquele exército continuava morto. Assim como o exército que estava ali em Israel estava espiritualmente morto. Até que Deus fala: profetiza para que o Espírito venha e entre neles. E quando ele começou a profetizar conforme Deus mandara, veio o Espírito de Deus e entrou naqueles corpos e se colocou de pé um grande exército. Escute isso. Sabe por que Davi foi o único que chegou ali e teve coragem de enfrentar? Porque se você voltar lá no capítulo anterior, você vai ver que a partir do momento que Samuel despejou o azeite e ungiu Davi, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi. Davi estava diante de um exército que não tinha a chama do Espírito Santo. Mas basta apenas que um homem tenha, que muda toda a história. Davi tacou aquela pedra, e aquela pedra foi como um míssil na testa daquele gigante. E a Bíblia diz que ele caiu de frente. Escute isso. Não deixe o gigante levantar, ele não caiu morto não. Deus manda dizer para você: quando o gigante cair, não conte a vitória antes, precisa matá-lo. E Davi, conforme ele havia profetizado: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu te cortarei a cabeça. Davi correu, pegou a espada e decepou a cabeça daquele gigante, exatamente como ele havia profetizado. Entenda o que Deus está dizendo para você? Quem quer ser cheio, mais cheio ainda do Espírito de Deus, levante a mão assim. Glória a Deus. É por isso, o Espírito traz vida. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo que Deus não nos deu um espírito de covardia, de timidez, mas nos deu um espírito de coragem, de poder. Nós vamos louvar a Deus aqui rapidamente, as horas já foram. E se você precisa sair daqui fortalecido, você sabe o que está te enfrentando, você sabe que essa palavra foi certamente com encontro ao seu coração, porque você sabe qual é o gigante que está te afrontando. E você precisa sair daqui fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, para que você possa chegar lá e dizer assim para aquele gigante que está te afrontando: eu tenho uma aliança com o Deus Todo-Poderoso, e a partir de hoje você está derrotado. E já dá letras logo.
E assim, vai acontecer assim, assim e assim, exatamente como Deus colocar no seu coração. Você vai chegar na sua empresa, você vai chegar na sua casa e vai assim: eu profetizo uma casa vitoriosa, eu profetizo uma família harmoniosa, eu profetizo uma empresa próspera, eu profetizo no meu trabalho uma promoção, eu profetizo sobre a minha vida a cura dessa doença que está me afrontando, eu profetizo sobre essa desgraça que tem assolado a minha família, que ela vai sair hoje, em nome de Jesus. Você tem afrontado alguém que tem uma aliança com Deus vivo. Talvez você tinha se esquecido disso, mas Deus te lembrou essa noite. Você tem uma aliança com Deus vivo, e você que não quer mais essa afronta na sua vida, enquanto nós louvamos, sai do seu lugar rapidamente. Vem aqui, vem buscar do Senhor a segurança para chegar lá e botar para correr esse gigante. Glória a Deus. Feche seus olhos e traga à sua mente esse gigante. E você diz assim, diga comigo: hoje mesmo, com bastante fé e confiança, hoje mesmo. Imagine você olhando para ele com coragem. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e você será abatido hoje, para a glória de Deus. Soberano Deus, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, a Tua palavra foi pregada, Senhor, e o Teu povo que está aqui, rejeita esta afronta, Senhor, rejeita esta afronta na sua vida. Nós somos um povo aliançado, nós somos um povo cheio do Teu Espírito Santo, nós precisamos proferir palavras de vitória, palavras, Senhor Deus, de vitória, Pai, assim como Davi proferiu. Ensina-nos, Senhor Deus, a profetizar a bênção, ensina-nos, Senhor, a profetizar, Senhor Deus, a vitória, Pai, que da nossa boca saia palavras de vida, Senhor, palavras de vida para a nossa família, para os nossos negócios, mas palavra de morte para o gigante que tem nos afrontados, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Dá fortaleza, Senhor Deus, para cada um de nós, para chegarmos diante desse gigante e profetizarmos que ele está derrotado, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, aplauda ao Senhor.